E aí, galerinha, tudo bem? Começando a nossa aula 3. Aula 3 sobre a prova de Exame de Qualificação 2018. Se você está acompanhando a nossa série, eu estou retroagindo. Comecei com a 20, 19, agora 18. E aí, você é meu convidado. Vamos fazer mais 4 questões para que você atinja o A da UERJ. Vem comigo! Meu amigo, hoje eu vou falar aqui sobre a prova 2018 e agora eu entro nas questões referentes ao livro. Na época, 2 contos foram adotados, O Espelho de Guimarães Rosa e A Terceira Margem do Rio. Aqui é um texto sobre as questões sobre a Terceira Margem do Rio, que é um conto muito interessante que conta a história. Quem conta a história para a gente é um rapaz, um filho, que procura falar sobre a ida do pai, que um dia abandonou a família, abandonou todo mundo e foi morar no meio do rio. E a relação que se construiu com a passagem do tempo, porque o filho nunca conseguiu se desprender do pai. E mesmo com o pai ignorando todos os acontecimentos na fazenda, todos os fatos que estavam acontecendo, sempre fugindo das pessoas, o personagem vive uma crise porque ele chega um momento em que ele fala para o pai que ele queria assumir o lugar do pai. Só que quando ele vê um barco, ele imagina ver um barco, ele vê um barco se aproximando da borda e acha que é o pai, ele sai correndo. E ele sente uma certa desonra por não dar prosseguimento àquilo que foi o caminho do pai, de morar no meio do rio, de morar ali, ser a terceira margem do rio. É um conto bem interessante. E aí o que acontece? Tem a questão número 18. Na charge, a personagem formula uma pergunta cuja resposta está sugerida pela imagem refletida. Qual charge? Aquela charge da aula 2. O cara falava, espelho, espelho meu, existe alguém mais invisível que eu. Bem, considere a hipótese de que o título A Terceira Margem do Rio se refere também à própria ficção. O que é ficção? É o universo literário, o universo inventado, idealizado, fantasiado. Esse universo da ficção. Então, voltando aí, se refere também à própria ficção, que se desenvolve entre 2 margens, a da realidade e da imaginação. O trecho do conto que melhor comprova essa hipótese de leitura seria justamente qual? Logo na letra A você tem um que eu acho que é o completo. O que não era o certo, exato, mas que era mentira por verdade. Veja, ele faz um contraste aqui como se colocasse margens opostas, como se tivesse aí, no caso, colocando essa antítese que existe entre a realidade e a imaginação e entre essas 2 margens que separam os personagens, o que está no rio e o que está à margem. Então essa antítese se constrói aqui, nas outras não tem essa relação. E aí fica muito mais fácil, por isso que muita gente acertou essa questão. Essa questão aí, já que ele fala de realidade, imaginação e ficção, a hipótese da leitura, então a galera acertou e foi todo mundo aí para a letra A acertando, sem problema algum. Já na questão 19, aí você tem que voltar lá no conto, você tem que ler o conto. O conto constrói uma alegoria, ou seja, uma metáfora ampliada que o organiza. Então, o conto é uma grande metáfora e que vai organizando os fatos, organizando as situações. Esse aspecto alegórico é reforçado pelo modo de identificação das personagens, o que faz por meio de quê? Pessoal, quem está no meio do rio é o pai. Quem fica à margem? A família. Principalmente o filho, que fica contando pra gente como foram como foi o período em que ele ficou ali esperando o retorno do pai, a volta do pai. Então é o grau de parentesco. Pai e filho. Essa é uma relação de grau de parentesco. Por isso que ficou aí, ó, na 19, letra B. Por essa relação do pai que se isola no rio e do filho que fica à margem, passando o tempo acompanhando as agruras ou acompanhando a solidão do pai. Grau de parentesco, letra B. Já na questão 20, Guimarães Rosa afirmou em uma entrevista que somente renovando a língua é que se pode renovar o mundo. Visando essa renovação, recorria a neologismos. O que são neologismos? Palavras inventadas, palavras que são criadas, imaginadas e não são dicionarizadas. E inversões pouco usuais de termos, ou seja, ele faz a inversão das frases, ele inverte a posição das palavras da frase, tentando reproduzir uma oralidade das personagens, explorando novos sentidos em seus textos. Um exemplo dessas inversões encontra-se em Ora, nossa mãe era quem regia. Aqui eu não tenho inversão. Nossa mãe era muito, não se demonstrava. Nossa mãe não se demonstrava muito.
aqui esse muito ele fez um deslocamento que altera a ordem. Então essa B seria a resposta. A letra B aí seria a questão. Agora a outra, ó, nossa mãe terminou indo também, de uma vez. Esse de uma vez aqui não necessariamente está invertido. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura. E aí o que acontece? Aqui também não há, ele só pegou uma palavra, deslocou vergonhosa, que é um predicativo, era para colocar depois do verbo, e aí ele, para evitar qualquer mistura com cordura, ele botou lá entre vírgulas, para poder mostrar que estava deslocado. Por isso, moçada, questão 20, letra B, por conta desse nossa mãe muito não se demonstrava. Esse muito não se demonstrava, você vê que não se demonstrava muito, ele altera essa ordem aí. Já na questão 21, de dia e de noite, com sol, aguaceiros, calor sereno e nas friagens terríveis de meio do ano, sem arrumo, só com o chapéu velho na cabeça, por todas as semanas e meses e os anos, sem fazer conta do seir do viver. Do seir do viver. Quer dizer, o viver está passando, está indo. Esse viver que passa é a passagem do tempo, né? E aí o que acontece? A expressão sublinhada é um exemplo das recriações linguísticas do autor. Seu sentido, com base no trecho citado, pode ser definido como o quê? Eu acabei de falar, né? O seir do viver é a vida que passa, é a vida que está passando, é a vida que vai com a passagem do tempo. Portanto, letra B é a resposta dessa questão 21. Então, moçada, veja, aula curta, rápida, objetiva, direto no ponto, você que está com a prova na mão, pega, faz, procura observar, veja o que eu falei, o que passou e você não entendeu, obrigação sua, manda um recado para mim, lá aqui embaixo nos comentários, que eu vou lá, gravo sua resposta, respondo, seja em texto ou posso gravar um vídeo, e aí você pode me seguir lá no Instagram, no @do.monteiro, que é o lugar onde eu normalmente publico muita coisa, estou sempre atualizando, todo dia eu estou lá atualizando material. Você pode deixar aqui mesmo e, claro, você pode assinar o canal, tocar o sininho e dar sugestões de como essa aula pode atender você melhor, tá bom? Um abraço, até o próximo encontro e a gente está junto. Até mais!